Há um sino, uma sirene incômoda, antiga, que avisa algo, uma injustiça, do presente ou do passado. Algo se ergue na mente, queima, rápido, intenso, vivo. O peito acende, a cabeça pesa, as mãos despertam, a correnteza chama. Mas nem todo alarme é verdade. Nem todo fogo é caminho. Nem toda força é violência. Entre o sino e o gesto, existe uma pausa pequena, sagrada, onde reside o observador, mais fundo que a raiva, mais quieto que o fogo, mais livre que a reação. Ele vê o rio, mas não é o rio. Vê a correnteza, mas não é tomado por ela. Ele vê a onda, mas não afunda. Então a água passa. O observador permanece. O pensamento passa. A consciência permanece. A vontade de ferir passa. Mas a existência permanece. Há um lugar na margem do rio, silencioso, firme, seguro. Dali tudo pode ser visto, sem pressa, sem guerra, sem entrega. A raiva chama, mas é só correnteza. O impulso grita, mas é só espuma. O fogo sobe, mas é só o calor. Algo mais profundo, algo que respira, que espera, que escolhe. O rio pode rugir, mas a margem permanece. A emoção pode crescer, mas a consciência observa. Quando se observa, sem entrar, a água começa a perder força. O rio ainda passa, mas já não arrasta. A raiva ainda existe, mas já não governa. O observador vê, e ao ver, se separa, e ao se separar, fica livre. Livre para não responder agora. Livre para não ferir. Livre para esperar a água clarear. Porque o rio turvo não mostra o fundo. A mente agitada não reflete o céu como a água. Mas quando há uma pausa, a poeira desce.
fundo aparece, o céu retoma e a verdade resplandece nas águas, assim como na mente, antes escondida pela raiva. Começa a surgir em silêncio a verdade. A poeira decanta devagar, grão por grão. A mente se aquieta. O fundo aparece. A água clareia. E a raiva, antes agarrada ao peito, começa a se desprender. Solta uma raiz, depois outra, perde a força, perde a urgência, perde o domínio. Ela ainda existe, mas já não reina. Rende-se, não à fraqueza, mas ao controle sereno do observador. Aquele que vê, aquele que espera, aquele que escolhe. E quando as águas ficam claras, já é possível ver além da margem. Do outro lado existe alguém. Não apenas o inimigo, uma palavra dura, uma injustiça. Existe alguém como nós, com medo, com história, com feridas. Alguém que talvez confunda o agora com dores antigas. Alguém que carrega as suas pedras e também atravessa o rio. Perceber isso não absolve o erro, não apaga a verdade, não remove o limite, mas muda o olhar, pois a margem se alarga, o peito respira, e a raiva deixa de cegar. A consciência começa a compreender. Existe humanidade do outro lado. Há fragilidade do outro lado. Um aprendiz. Assim como nós. Como todos. Diante dessa visão, o fogo perde pressa. A palavra perde a ponta. A mão perde a dureza, pois a alma não precisa atacar. Pode haver firmeza sem crueldade, limite sem ódio. Pode haver verdade sem veneno. Pode haver silêncio sem derrota. O rio ainda passa, mas agora há uma ponte discreta, feita de lucidez, de compaixão, de escolha. E sobre essa ponte o observador permanece, sem negar a dor, sem negar a injustiça, sem negar a verdade, apenas recusando ser arrastado pela correnteza. Então fica claro, o observador não é o rio,
Não é a água revolta, não é a espuma, não é a pedra arrastada, não é a correnteza. O observador é algo mais antigo, mais profundo, mais silencioso. É a própria consciência vigilante, a presença que vê, que percebe, que espera, que escolhe, que sente a raiva. O observador contempla, vê a raiva se agitar, mas permanece. A raiva exige, mas o observador discerne. Quando a consciência desperta, o rio já não domina, o fogo já não cega, a sirene já não governa. Há espaço, há uma margem sólida. Existe uma escolha. A emoção passa. A consciência permanece. A correnteza passa. A margem permanece. A raiva passa. Mas a paz, a valiosa paz, permanece.